Muito bom dia, eu sou o jornalista Albano Gado, nós estamos aqui na Feira do Livro, no FeiraCast, conversando com diversas personalidades da política, música, entretenimento, esportes. Nossa convidada de hoje é a Franciane Bayer, ex-deputada estadual, atual deputada federal, integrante do Partido Republicanos, e vamos conversar sobre a situação do Brasil, do estado, da cidade, né? Bom dia, Fran. Prazer estar aqui conversando com todos vocês. Quero agradecer o espaço, que é uma forma de a gente pensar sobre a política no nosso dia a dia e também prestar conta do nosso trabalho. Fran, como é que é a tua relação com Porto Alegre? Bom, eu vim morar na capital ainda novinha, quando eu tinha 11 anos de idade. Meu pai era missionário e veio abrir um trabalho de missões aqui na capital. E desde então esse relacionamento se fortaleceu, casei aqui, constituí família. Estou muito feliz em poder contribuir com a capital dos gaúchos hoje na política, estar aqui na Feira do Livro agora, mesmo passando, estava lembrando que desde os filhos pequenos, primeiro desde a época de escola, porque eu morei aqui na Andradas quando eu era nova, Então a Feira do Livro era uma passagem, mas depois, desde os filhos pequenos, sempre trazia os filhos para prestigiar, para estar junto. Então, eu amo essa cidade, eu amo a nossa capital e gostaria tanto de poder também contribuir mais, às vezes, no desenvolvimento e coisas que nós acreditamos para Porto Alegre como um todo. Como deputada estadual, a senhora aprovou cerca de 12 leis. Em quais áreas que foram essas leis? Nós trabalhamos muito a área da saúde no nosso mandato, com as frentes parlamentares que falavam sobre isso, presidente de 5 frentes parlamentares na Assembleia Legislativa, falamos sobre a nefrologia gaúcha, falamos sobre a saúde da mulher, saúde do homem, tive comissões especiais também que tratou do câncer infantil no estado do Rio Grande do Sul, algumas leis focadas na saúde, em conscientização principalmente, porque eu acredito que nós precisamos sim ter um sistema de saúde que funcione, com recursos e com acolhimento às pessoas, mas quando nós investimos em prevenção e conscientização, nós estamos economizando, Porque quando a gente faz com que as pessoas compreendam que tem que ter o autocuidado, a prevenção, o cuidado, a gente economiza na conta médica lá na frente. E isso é até difícil de se falar, porque muitas vezes pouco se quer investir em prevenção e conscientização da população, em ter a saúde básica bem fortalecida para o cidadão, e aí acaba que isso colapsa muitas vezes os hospitais e a saúde de média e alta complexidade, porque a gente não está cuidando lá na base. Então a maioria das leis foram no sentido de saúde, de conscientização no estado como um todo, mas também a gente trabalhou dentro da saúde também a saúde mental, que é importante se falar, mas a gente também trabalhou aqui no estado fortemente a pauta da proteção da mulher. Fui procuradora da mulher na Assembleia Legislativa, e a gente tem alguns projetos encaminhados e algumas leis aprovadas também nesse sentido. Qual é a importância de se ter uma semana estadual de conscientização no trânsito no estado? O trânsito, para mim, também é saúde, Então, quando nós falamos de um trânsito seguro, eu fui presidente da Frente Parlamentar de Trânsito Seguro aqui na Assembleia Legislativa, autora da lei da Semana Nacional do Trânsito e do Dia do Trânsito, e a gente faz essa reflexão, e eu fazia muito essa reflexão, porque quando a gente fala em trânsito, a maioria das pessoas pensam só no carro, no ônibus, na moto, e o trânsito, na verdade, é falar de mobilidade urbana, é falar do pedestre que está ali, é falar da prevenção dos acidentes que acontecem. Inclusive, participei, junto da comissão especial que tratou do transporte coletivo da região metropolitana, quando o atual prefeito, o prefeito Melo ainda era deputado estadual, que presidiu essa comissão. E eu fui relatora junto com ele, onde nós viajamos o Brasil, inclusive buscando experiências para tentar melhorar a mobilidade urbana de Porto Alegre. Eu sei que isso é um desafio, mas a importância dessa legislação é realmente a gente ter uma semana onde a gente trabalha na base da educação para falar sobre o trânsito. Eu acredito muito que muitas coisas que já estão inseridas no nosso dia a dia, elas só vão ser mudadas quando a gente trabalhar lá na raiz, na educação. Grandes movimentos nós fizemos pelo estado do Rio Grande do Sul e aqui em Porto Alegre também, aqui
No Glênio Pérez, a gente fez várias ações do trânsito seguro, em parceria com a escolinha do Comando Rodoviário da Brigada Militar que vinha. A gente trazia as crianças, a gente fez eventos na Assembleia Legislativa também. Então, essa legislação oportuniza trabalhar desde a base, na educação, nas escolas, até a trabalhar o adulto, a conscientização que a gente traz de um trânsito, uma mobilidade melhor, não só aqui para a capital, mas para o estado inteiro. E a gente tem dessa lei replicada em alguns municípios que os vereadores apresentaram e municípios que trabalham também essa pauta. Inclusive, esses dias eu estava olhando um que está fazendo umas atividades lá no município sobre isso, que é muito importante, porque também a gente salva vidas, né? Porque, infelizmente, como eu falei, a gente fala muito a saúde, mas a gente perde muitas vidas no trânsito por pequenas coisas que a gente poderia corrigir, trazendo conscientização e mudando a educação no dia a dia. Deputada, qual é a importância de se ter um mês para conscientização e combate ao câncer do colo de útero no estado? Bom, nós... Vou reforçar aqui, né? Acreditamos muito nessa pauta da conscientização e, claro, dos mecanismos à disposição da comunidade. Então, quando a gente fala numa legislação, e aqui como deputado estadual até curioso, né? Porque quando a gente entra na política, a gente entra com muitas ideias e muita vontade de transformar o mundo, né? Mas a gente tem algumas limitações na Assembleia Legislativa, quanto até proposições, né? Ideias que tu gostaria de aplicar, mas que não é da alçada do deputado estadual. Não é ele que pode propor, tem que vir do executivo, ou é do governo federal. Até por isso que foi que eu, né, busquei ser deputada federal. Muito do que nós podemos propor no estado são essas leis de conscientização, né? De criar os temas, os meses, as semanas, os dias. Então, a gente foca quanto isso porque a gente chama a atenção da população como um todo para esta pauta. Quando nós falamos de saúde, muitas vezes nós temos aí, hoje, praticamente cada mês é um mês temático de alguma área da saúde. A gente tem o Outubro Rosa, que fala sobre o câncer de mama. Agora nós estamos no Novembro Azul, falando do câncer de próstata. E assim por diante vai em diversos. A gente tem o Setembro Amarelo, onde a gente fala da valorização da vida e da saúde mental. E a gente chama atenção como rede. A gente fala com o cidadão sobre a conscientização e o autocuidado, mas a gente também promove a oportunidade de realizar políticas públicas que vá fortalecer a rede sobre isso, fazer multirões dos exames, né, buscar, inclusive, base na legislação para investimentos de políticas públicas. Hoje, como deputada federal, eu tenho a oportunidade de indicar recursos da União para ser aplicados nos municípios. Com uma lei, você pode, devido a essa lei do mês, eu vou usar esse recurso e vou fazer aqui um multirão sobre esse exame para a gente zerar a fila de espera no município, para trazer a população para um exame preventivo. Então, essa é a importância dessas leis que fixam datas e o mês de conscientização e de algum tipo de doença, porque, inclusive, ela dá base para os prefeitos, os vereadores, para quem executa no município ou no estado, promover as políticas públicas baseadas na legislação. A senhora é integrante de diversas comissões, né, especiais e permanentes. Tem alguma delas que você tenha se destacado mais ou que tenha sido mais importante para ti? A minha comissão de atuação mais forte e presente na Câmara Federal é a Comissão de Educação, onde eu sou vice-presidente da comissão. A normal comissão da casa permanente em que a gente atua, e a pauta da educação eu também faço parte da comissão especial que está tratando do Plano Nacional de Educação, que é o nosso plano, que ele é traçado para os próximos 10 anos da educação do país e depois ainda reflete nos planos estaduais e municipais. Então, a educação tem sido um carro-chefe da minha atuação lá em Brasília, porque eu acredito que nós precisamos falar de uma educação que ela é real, que ela é inclusiva, com metas factíveis. É um dos nossos grandes debates hoje no Plano Nacional, porque o Plano Nacional traça metas para os municípios, para os estados cumprirem. E muitas vezes colocam metas que são surreais, né? Então, assim, o plano passado, que está terminando vigor, ele colocou como objetivo principal o acesso à educação, todos na escola. Mas não se traçou uma meta de buscar aprendizagem na escola. Então, não adianta eu lutar por um acesso à educação,
Então, eu não quero nenhuma criança fora da escola, mas tu tá, desculpa a palavra, jogando as crianças lá dentro para ficar um tempo ali ocupada, sem o que está sendo transmitido de conteúdo, qual está sendo o nível de aprendizagem dessa criança, né? E isso a gente sabe que isso também passa pela estrutura, a infraestrutura escolar, e nós temos trabalhado então no plano de educação buscar essas metas que são factíveis, buscando o equilíbrio de investimento na educação, de infraestrutura, mas também de uma educação que ela é real e inclusiva. Também participei, que a gente já concluiu o trabalho, da subcomissão especial que tratou da educação no Rio Grande do Sul pós-enchentes, né? Então, com a calamidade que nós enfrentamos, a gente instalou uma subcomissão especial ligada à Comissão de Educação, onde viemos para o Estado, visitamos as estruturas, fizemos um levantamento das escolas atingidas, de como estava sendo realocado a reconstrução dessas escolas. Infelizmente, a gente tem escolas ainda fechadas aqui no estado, né? Então, nós estamos há mais de um ano do que aconteceu e nós temos escolas que ainda não reabriram, né? Temos uma escola estadual em Canoas que ela ainda não reabriu porque precisa de uma obra mais profunda, né? Não foi só uma limpeza, só uma reforma, e não andou até agora, né? Então a gente fez esse trabalho de mapear, buscar também os recursos para que isso acontecesse, e agora continuamos, mesmo que encerrou o trabalho da subcomissão, nós continuamos acompanhando o desdobramento desse trabalho. Então, assim, a educação é um carro-chefe, porque eu acredito muito, né, que as nossas crianças, os nossos jovens, falei isso essa semana em Brasília, eles não são o futuro, eles são o presente. A gente precisa trabalhar com essa base para eles se tornarem cidadãos que sejam responsáveis, que tenham domínio sobre o que falam, que sejam cidadãos que pensam, que contribuem no seu dia a dia. E isso passa pela escola, passa pela educação. Eu vou aproveitar um gancho sobre essa questão da educação, que né, há muitos anos é um setor de muita carência e que exige investimentos de atenção, né? Mas mesmo assim ainda a gente vê que entra governo, sai governo e os investimentos continuam sendo, não digo que poucos, mas não os suficientes, né? Principalmente a questão da valorização do professor. Uhum. O que a gente pode esperar daqui para frente, assim, será que as pessoas, aliás, o poder público vai qualificar esses investimentos? Uma das coisas que nós estamos tratando, inclusive no Plano Nacional de Educação, é buscar novas fontes de investimento na educação. Não depender somente, né, da porcentagem que é aplicada hoje do governo federal em educação, ou do que é colocado para a meta de governos municipais e estaduais investir em educação, mas buscar em outros fundos, em outras fontes, recursos que possam ser relocados ali. Porque a educação, como quase tudo na nossa vida, ela é uma engrenagem. Não adianta eu ter professores qualificados se eu não tiver uma infraestrutura adequada. Não adianta eu ter uma infraestrutura adequada se eu não tiver os professores qualificados, né? Então, a gente precisa de investimento em infraestrutura. Quando nós falamos de escolas, eu, por exemplo, vi uma escola, a gente ganhou computadores novos, mas a nossa rede elétrica não dá para ligar, porque não vai funcionar. A gente conseguiu ar-condicionado, mas não tem como instalar porque a rede elétrica não suporta. E quando a gente fala de infraestrutura, a gente está falando desse ambiente, né? É um ambiente escolar propício para o estudo. E quando nós estamos falando da qualificação dos professores, não é nem só uma qualificação técnica, mas é essa valorização da remuneração que tem que ser adequada, do incentivo a continuar nessa área, porque primeiro a gente sabe que o professor escolheu isso porque ele tem um dom, um chamado e um talento, né? Porque se fosse na visão financeira de vou crescer na carreira, não estaria, né, na profissão de professor. Mas a pessoa que tem esse talento, tem esse dom e é chamada por isso, ela precisa também ser bem remunerada para poder prestar toda a atenção dela a isso. A gente sabe que o trabalho do professor não é só as horas que ele está em sala de aula, né? É preparar a aula, aplicar a aula, e tem o pós-aula, tem correção de provas, tem tantos trabalhos. Então, isso precisa ser valorizado. A gente está buscando no Plano Nacional de Educação novos investimentos e também a gente precisa, sim, de uma conscientização do poder público do investimento dele. Eu estive há pouco tempo na Coreia do Sul, numa missão especial da Comissão de Educação.
onde nós visitamos lá para conhecer tanto a cultura, fazer esse intercâmbio, mas principalmente o que me chamou muita atenção é o investimento do governo na educação. Eles superaram um pós-guerra, eles mudaram a história com a base da educação. Quando sabiam que precisavam sair só da agricultura básica, que era a plantação de algodão, arroz e açúcar, e queriam industrializar o país, eles notaram que muitos eram analfabetos e não conseguiam ler os manuais da indústria. E a população entendeu que precisava de educação, assim como o governo, focaram nisso. Hoje, um país que tem índice 0 de analfabetismo, índice 0 de não ter acesso à escola, todos têm acesso à escola e educação, e o investimento do orçamento do governo é de mais de 10% na educação. Então, assim, não tem como crescer na educação sem investir, né? Então, a gente precisa e a gente tem tentado trabalhar isso na legislação, né, para deixar amarrado, como a gente diz, obrigatório ali, mas a gente precisa de uma conscientização que a gente só transforma a realidade quando a gente pensa na base, na educação. Não é uma coisa para amanhã. Amanhã nós vamos resolver, não. Mas a gente precisa ter um trabalho de olhar para a Coreia do Sul e ver um país que hoje é avançado na tecnologia, super desenvolvido, porque lá, muito tempo atrás, olhou certo e investiu na educação. A enchente, ela trouxe diversos prejuízos ao Estado. O seu mandato contribuiu com a reconstrução do Estado? Com certeza. Nós tivemos uma grande mobilização. Primeiro, eu sou a única deputada federal gaúcha que fui atingida diretamente pela enchente, né? Eu hoje sou moradora de Canoas, aqui na região metropolitana, e na minha casa deu mais de 2 metros de água. Então, eu digo, a gente sempre tem a empatia, mas a gente compreende mesmo quando a gente passa pela situação. E nós, como bancada do Partido Republicanos do Congresso Nacional, nos mobilizamos, todos os deputados federais do Brasil, do Republicanos, realocaram recursos para o governo aqui do estado. Então, só do partido, nessa nossa mobilização, foi mais de 20 milhões que nós destinamos para ajudar na reconstrução do estado. E aí sim, das emendas individuais, os recursos que nós podemos enviar, nós temos diversas cidades que nós conseguimos destinar também recursos para reconstrução e auxiliar nesse sentido. E continuamos, na verdade, né? Porque muita coisa ainda está em andamento e junto com o governo federal a gente tenta traçar essas linhas estratégicas para que esses recursos que foram anunciados, porque alguns foram anunciados e não chegaram até hoje, né? Então a gente ainda busca essa luta, o que foi anunciado, que chegue aqui na ponta e que aconteça, porque não é um favor, né? Nós ainda estamos em reconstrução e eu sempre falo isso lá no Congresso Nacional. As pessoas têm que entender que o impacto foi tão grande que a reconstrução ela é a médio e longo prazo. A gente não vai reconstruir. Quando a gente roda pelo estado aqui, eu como deputada acabo rodando muito interior, nós temos muitas rodovias ainda em obras, né? Nós temos... Vou usar aqui direto ali, mas o exemplo de Canoas, onde o HPS de Canoas ainda está em obras, não foi reaberto, que foi atingido, né, diretamente também. E assim como Porto Alegre tem que ser reconstruído, né, o centro aqui voltado à ativa, e que bom a gente poder caminhar aqui e ver a Feira do Livro funcionando, ver o comércio aos poucos voltando, porque, como eu falei, faz mais de um ano. Mas a gente que está aqui conhecia o antes e vê o agora, a gente sente muito ainda, né, esse abandono, mas nós não medimos esforços, tanto nesse sentido de envio de recurso, quanto trabalho em legislação. Eu fui relatora em plenário e nós aprovamos, inclusive, para os pequenos e médios empreendedores que foram atingidos pelas enchentes, poder ter prorrogação ali das suas dívidas, poder ter prorrogação de pagamento de impostos. Então, nós buscamos de diversas formas socorrer o Estado, seja com legislação, seja buscando auxílio do governo federal e com recursos destinados aqui para a nossa reconstrução. Como é que a senhora está vendo o cenário eleitoral aqui no Estado em 2026?
Bom, até chegar lá ainda tem muita coisa para acontecer, né? Eu sei, e a política hoje cada dia tem um cenário diferente desenhado. O que eu acredito que é o ideal? Nós precisamos fazer uma grande frente para aquilo que nós defendemos e acreditamos para o estado do Rio Grande do Sul e para o Brasil, né? Porque as eleições do ano que vem são a eleição em nível nacional e estadual. E muitas vezes vaidades ficam cada um puxando para um lado, eu tenho que ser a pessoa, ou eu tenho que ser isso, e acaba esquecendo que a política não é feita para o eu. Eu, quando me coloco, Franciane Bayer, à disposição de representar o povo gaúcho, eu não estou pensando num projeto meu. Porque se eu fosse pensar num projeto meu de carreira, eu não tinha nem entrado na política. Eu tinha continuado na minha carreira e desenvolvido o meu trabalho. Mas a gente tem que pensar num projeto para as pessoas. A política é feita para as pessoas. Eu estou lá para ser um instrumento de representação de um todo. E por que eu coloco isso? Porque eu ainda vejo muito nessas construções vaidades partidárias, vaidades às vezes pessoais, e fica em segundo plano a construção do que nós precisamos. Vai para que lado fica, o partido inclusive também ainda não se posicionou, e eu acredito que precisa ser feita essa reflexão. Nós temos muitas pessoas boas na política que pensam na sua maior parte parecido, que podemos estar junto pensando nesse projeto de Rio Grande do Sul como nós queremos, em vez de ficar se dividindo. Eu digo que a única coisa que eu tenho certeza é que eu sou candidata à reeleição o ano que vem, porque isso passa por uma decisão. Então eu sou pré-candidata à reeleição de deputada federal e torço que o Estado consiga, tanto os partidos e as lideranças terem essa conscientização do qual é o projeto que nós queremos para o Rio Grande do Sul, sentar e fazer um projeto bom de uma frente boa, assim, sem se dividir muito por causa dessas vaidades, e aí muitas vezes a gente se enfraquece no nosso posicionamento, no nosso pensamento, porque a gente fica colocando em primeiro lugar essas questões e não o Estado como um todo, não a política feita para as pessoas. Para finalizar, temos uns minutinhos ainda. Nas pautas que a senhora trabalha, como está a atuação do governo Lula? Bom, eu tenho enfrentado grandes dificuldades, porque, como eu falei, eu defendo muito a educação, a inclusão e a saúde. E quando a gente olha para o governo federal, ele cortou recursos na educação, ele está cortando recursos da inclusão, tanto na parte de assistência a pessoas com deficiências e doenças raras e outras coisas, quanto agora na educação. Inclusive, nós agora no final do mês de outubro, o governo federal publicou um decreto sobre a educação especial, que vai diretamente confrontando o trabalho das APAES, Pestalozzi, das instituições que prestam o serviço de educação especializada. E essa tem sido a luta dos últimos dias lá em Brasília. A última notícia é que o ministro Camilo Santana tem uma nova minuta para alterar o decreto. Estou aguardando, tinha alguns já comemorando, eu já sou mais cética, eu digo, eu vou esperar para ver, para realmente ver se vai sanar esse problema. Mas, infelizmente, o que a gente vê é um governo em que tem as suas prioridades nos lugares errados. Nós estamos enfrentando uma época de crise no país como um todo. Principalmente aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos a enchente, depois nós tivemos seco, o nosso agronegócio está penalizado. Nós não podemos aqui tapar os olhos, o agronegócio é um carro-chefe de desenvolvimento do nosso estado e faz a engrenagem toda girar. Então, nós temos os nossos empreendedores penalizados com taxas, como taxas dos Estados Unidos, que tem refletido diretamente em vários setores do estado do Rio Grande do Sul. E a gente vê que o governo pensa em cada vez arrecadar mais, colocando mais cargas sobre quem faz o Brasil andar, que são os nossos empreendedores e quem tem a coragem de empreender no Brasil. E ainda assim, arrecadando mais, consegue estar sempre no vermelho porque gasta errado.
Então, assim, são cortes na educação, corte em material didático. Então, a gente estava falando antes da importância de investir na educação. Aí o governo me corta na educação, mas está fazendo um orçamento para trocar as cortinas do palácio, que vão gastar milhões para trocar cortinas. Então, assim, eu digo, qual é a nossa prioridade? Nós estamos com sempre déficits na saúde e quando a gente fala em atualizar a tabela SUS, não dá. Mas aí também estava se vendo para comprar um avião novo para o governo federal, né? Então, o que eu coloco é sempre assim, a gente sabe que não vai ter recurso para tudo, a gente tem esse cenário difícil, mas um governo que só pensa em aumentar os impostos sobre o povo para arrecadar mais e ainda não tem uma prioridade desse gasto de investimento do que ele arrecada, colocando sempre o dinheiro, desculpa a palavra, mas vai pelo ralo, não sou contra fazer relações internacionais, eu acho que é importante o Brasil ter as suas conexões, mas aí vai para países ficando em hotéis super caros, levando comitivas de 100 pessoas para fazer. Olha, eu fui para a Coreia do Sul numa missão onde eu fui sozinha, né, não levo assessoria, custeado inclusive pela Embaixada da Coreia, que nos convidou, né, para voltarmos, e inclusive o embaixador vai estar aqui no Rio Grande do Sul ainda esse mês. Nós queremos fazer uma ponte de negócios da Coreia do Sul com o Rio Grande do Sul, que é muito importante. A missão teve a educação, mas também tem a parte comercial, que é muito importante. Então, assim, dá para fazer as relações internacionais gastando menos. É que nem em casa, né? A gente tem que colocar na balança ali o que é prioridade, o que a gente consegue cortar, porque a gente não tem dinheiro para tudo. E esse governo, o foco é sempre arrecada mais e gasta errado. Arrecada mais e gasta errado. E sempre fazendo um cálculo de como eu tapo o rombo de onde eu estou gastando. Eu ouvi isso do ministro quando a gente estava debatendo a reforma tributária. Não importa, se vocês isentarem a carne, como não era uma luta, nós vamos colher em outro lugar, porque o nosso cálculo é tapar o rombo. E o cortar, de dizer, então, vamos tapar o rombo, tirando o que é supérfluo. Né? Esquece cortina nova, se não tem dinheiro para comprar cortina nova, não compra. O avião está funcionando, não precisa outro avião. Não, mas não é essa a prioridade. Então, sinceramente, eu não vejo um governo, por mais que se auto-intitule que é um governo do povo, que pensa nas pessoas. Não, é um governo que governa para si, que quer cada vez mais suas vantagens, seus privilégios, e o povo está sendo esquecido, né? Porque o povo está sendo esquecido nas políticas públicas, está sendo cortados investimentos que mantêm a vida do povo, mas só lembra do povo para botar mais carga tributária em cima dele, mais arrecadação. Então, o povo é aquele que trabalha, que faz o país se desenvolver, mas que é só para colocar dinheiro no governo para ser gasto de forma errada. Muito obrigado pela presença. O @Porto Alegre Oficial está à disposição do mandato, né? Quando precisar, divulgação das realizações ou dos interesses, conta com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho aqui. O problema é que a gente fala demais, né? E o tempo corre. Mas dizer para quem quiser nos acompanhar um pouquinho mais, saber um pouquinho do nosso trabalho, hoje estamos em todas as redes sociais, né? Procurar Franciane Bayer ou Fran Bayer. Nós estamos lá nas redes prestando conta da nossa atuação diretamente em Brasília e no Rio Grande do Sul. E agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho aqui e trazendo um pouquinho da nossa visão do que a gente acredita, porque eu acredito numa política que traz resultado, transforma a realidade das pessoas, e a gente só faz isso com diálogo e com trabalho. Certo, muito obrigado. Essa foi a deputada federal Franciane Bayer aqui nos estúdios da Feira Cast, da Feira do Livro. Eu sou o jornalista Albano Gado. Estamos encerrando aqui a nossa bateria de entrevistas aqui durante a Feira do Livro, que termina neste domingo. Então, muito obrigado a quem acompanhou com a gente, aos senadores, também aos deputados e aos vereadores que nos visitaram. Forte abraço, bom final de semana.